aí, pessoal, tudo bem? Professor Antônio aí trazendo mais duas questões aí que caíram no concurso da Petrobras. Dessa vez, questões envolvendo termometria, né, efeitos do calor. Então, as questões 57 e 58 da prova 19, lembrando que esta prova é para o concurso da Petrobras, tá? A prova 4, em 2018, foi para o concurso da Transpetro. Então, vamos resolver lá essas duas questões aí, 57 e 58, né? A questão 57, eu tenho uma observação a fazer com relação à elaboração da Sesgran-Rio. A Sesgran-Rio, que é a entidade que organiza essa prova, falhou aqui fornecendo um dado do calor específico do ouro. Por quê? Porque a unidade de temperatura está em Kelvin aqui. E ele forneceu a unidade em graus Celsius. Então, quem não estava atento, provavelmente teria somado essa diferença de temperatura ali em graus Celsius para resultar em grau Kelvin. E aí, obviamente, você não encontraria a alternativa correta. Então, vamos resolver o enunciado, vamos resolver a questão mesmo assim, tomando sempre esse cuidado. Por quê? Porque a organizadora ela pode errar. Então, se ela errar fornecendo algum dado, ela pode abrir uma brecha para uma possível, né, para um possível mandado de segurança ou um recurso, né? Em um equipamento, um sensor de ouro com uma massa de 10 gramas é aquecido de 30 para 180 graus Celsius. A quantidade de calor em joules fornecida a esse sensor para esse equipamento é igual a... Bom, então ele deu as alternativas aqui. Obviamente, essas alternativas estarão em joules, tá? Então, você vai calcular a quantidade de calor fornecida por esse sensor de ouro e vai resultar num valor que está entre essas alternativas. Lembrando que a quantidade de calor transferida, né, para um elemento sólido é igual à fórmula do Q-macete, que a gente vê com bastante insistência lá no ensino médio. Então, o Q-macete vai ser a quantidade de calor é a massa, vezes o calor específico, vezes a variação de temperatura. Lembrando que o sensor saiu de 30 graus Celsius e pulou para 180 graus Celsius, resultando numa variação de temperatura de 150 graus Celsius. Outra observação, a massa fornecida foi em gramas. Então, obviamente, né, pessoal, com bastante cuidado, eu coloco a massa em quilogramas, já que a constante específica é fornecida em quilogramas. Então, aí nós vamos ter 0,01 quilogramas vezes 130, que é o valor da massa do calor específico, vezes a variação de temperatura, e isso vai resultar numa quantidade de calor total de 195 joules, tá? Agora, lembrando, pessoal, como que eu coloco esse número em uma potência de 10 que vai aparecer ali nas alternativas? Ó, as alternativas que a gente tem aqui, ó, são essas duas somente. Então, essa aqui está incorreta, essa está incorreta e essa está incorreta. Pessoal, toda vez que você afastar a vírgula para a esquerda, você vai ter um expoente à décima, tá? E esse número elevado à décima potência é a quantidade de casas que você pulou. E vai ser sempre positivo. Então, se você afastar a vírgula para a esquerda, o expoente vai ser sempre positivo, ele sempre vai aumentar. Então, como eu afastei a vírgula duas casas, então o expoente é 2 positivo. É o que aparece aqui na alternativa E, ok? Essa é a alternativa correta. Beleza? Então, uma observação aí, Sesgran-Rio, não errem aí, porque aí vocês vão dar margem de dúvida para o candidato lá na prova da Petrobras, tá? Mais uma questão envolvendo calor, né? A prova 19 ainda, que é uma questão bastante conceitual. Então, as definições de modos de transferência de calor foram cobradas nesta questão número 58. Por quê? Ele fala o seguinte, que duas correntes líquidas escoam em lados opostos de uma placa. Então, o que a gente entende? A gente entende que nós temos aqui, ó, por exemplo, uma placa, nessa caixinha, vamos imaginar que é uma placa, nós temos duas correntes líquidas, uma passando na parte superior da placa e outra passando na parte inferior da placa. Então, cada uma dessas correntes líquidas tem uma temperatura
sendo que a primeira tem 90 graus Celsius e a segunda tem 20 graus Celsius. Então, pessoal, vai acontecer uma interação ali entre esses dois líquidos e a placa, tá? Então, ele está perguntando os principais mecanismos de transferência de calor que ocorrem nas correntes líquidas e no aço. Então, vamos lembrar os 3 mecanismos de transferência de calor. A condução, que está sendo mostrada aqui, ó, está sendo mostrada aqui, ela acontece sempre no meio sólido, onde você tem uma fonte de calor com uma determinada temperatura, tá vendo? Ó? E essa temperatura ela vai sendo conduzida em um meio sólido. Então, isso a gente chama de condução, que é definida pela lei de Fourier através desta fórmula, onde K é uma constante do material, ΔT é a variação de temperatura e é a área da seção transversal desse elemento. Então, condução, pessoal, vai acontecer no meio sólido, tá? Convecção pode acontecer no meio líquido e gasoso, tá? Então, nesse caso da condução, vai acontecer na placa, tá? Então, na placa vai acontecer o fenômeno da condução, porque a placa metálica é um meio sólido. Então, a diferença de temperatura entre uma corrente líquida e a outra vai fazer com que haja uma condução de calor sempre da maior temperatura para a menor temperatura, tá? Já nas correntes líquidas, que têm diferentes temperaturas, nós vamos ter um fenômeno chamado de convecção, que pode acontecer dessa forma aqui, igual eu estou mostrando aqui nessa chaleira. Na convecção, acontece um movimento natural dos fluidos ou dos gases, e eles é um movimento de recirculação devido à perda de densidade desses líquidos. Então, o líquido que está mais próximo da fonte de calor, ele fica com menor densidade, e aí a tendência dele é subir para a parte superior da chaleira, enquanto o líquido mais frio, que possui maior densidade, tende a ir para o fundo. Então, acontece essa recirculação desse líquido ali, então a gente chama esse fenômeno, esse mecanismo de transferência de calor de convecção. E por último, a radiação, ela acontece quando você tem uma fonte de calor distante, né? E essa fonte de calor emite radiações ou ondas eletromagnéticas em direção a uma fonte fria. Então eu coloquei aqui, ó, é dado pela lei de Stefan Boltzmann, né? Então nós temos aqui como exemplo principal o Sol, que tem uma fonte, né? Uma fonte de calor aí, vamos dizer, infinita, e essa fonte de calor, ela emite uma radiação através de ondas eletromagnéticas em direção à Terra. Então aí a gente recebe esse calor que está advindo do Sol. Então, vamos retornar lá para as opções, vamos ver aqui, ó, a corrente de água a 90 graus Celsius e a corrente de água a 20 graus Celsius vai efetuar um fenômeno de condução na placa. Então, pessoal, aqui, ó, condução na placa. Então, as duas possibilidades estão aqui, ó, na letra C e na letra E. Já que não vai acontecer radiação, né, nem convecção na placa, tá? Não vai acontecer nem radiação nem convecção, tá? Agora sim, gente, em nenhum momento desses enunciados nós percebemos que há uma fonte de calor distante dessas correntes líquidas. Portanto, nós vamos eliminar a alternativa C, que diz que acontece uma radiação nas correntes líquidas. Mas, na verdade, vai acontecer um fenômeno de convecção, porque a temperatura da corrente líquida tende a diminuir, né, com esse contato com a placa. Ou seja, o calor da corrente líquida vai ser transferido para a placa metálica, e essa placa metálica, por sua vez, vai transferir calor para outra corrente líquida no lado oposto. Então, nós temos aqui, pessoal, como alternativa correta, de novo, a alternativa E, tá? Então, esse aí é o nosso novo site, acessem lá o nosso novo site, www.vencerconcurso.com.br, tá? E ajudem nós aí no nosso canal, incentivando cada vez o nosso canal, deixando o seu like. Ok, pessoal? Então, até a próxima!